Ezequiel, capítulo 18. A responsabilidade é pessoal. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que tendes vós, vós que dizeis essa parábola acerca da terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direi este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher da sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres que antes comer sobre os montes, e contaminar a mulher do seu próximo, e oprimir ao aflito e necessitado, e praticar roubos, e não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. E eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, e der o seu pão ao faminto, e cobrir o nu com veste, e desviar do aflito a mão, e não receber usura em demasia, e fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que era mal, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis: por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela.
na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito, não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos torcidos? Portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Jeová, vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo, pois que razão morreríeis, ó casa de Israel, porque não tomo prazer na morte, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. O lamento da leoa, a parábola da videira. Ezequiel, capítulo 19. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel. E dize, quem foi sua mãe? Uma leoa entre leões, deitada criou os seus filhotes no meio dos leõezinhos? E fez crescer um dos seus filhotinhos, o qual veio a ser leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa e devorou os homens. E ouvindo falar deles as nações, foi apanhado da sua cova e o trouxeram com ganchos à terra do Egito. Vendo, pois, ela que havia esperado e que a sua esperança era perdida, tomou outro dos seus filhotes e fez dele um leãozinho. E este, andando continuamente no meio dos leões, veio a ser um leãozinho, e aprendeu a apanhar os seus palácios e destruiu as suas cidades, e assolou-se a terra e a sua plenitude, ao ouvir o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele as pessoas das províncias em roda, estenderam sobre ele a rede e foi apanhado na sua cova. E meteram-no em cárcere com ganchos e o levaram ao rei da Babilônia. Fizeram-no entrar nos lugares fortes para que se não ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Sua mãe era como uma videira na sua quietação, plantada à borda das águas. Ela frutificou e encheu-se de ramos por causa das muitas águas. E tinha varas fortes para cetros de dominadores, e elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos. Mas foi arrancada com furor, foi abatida até a terra, e o vento oriental secou o seu fruto. Quebraram-se e secaram-se as suas fortes varas, e o fogo os consumiu. E agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. E de uma vara dos seus ramos saiu fogo, que consumiu o seu fruto, de maneira que não há nela nenhuma vara forte, cetro para dominar. Esta é a lamentação, e servirá de lamentação.
Ezequiel capítulo 20. As abominações da casa de Israel depois do Êxodo. E aconteceu no 7º ano, no mês 5º, aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel para consultarem o Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Vós vindes consultar-me, vivo eu, que vós não me consultareis, diz o Senhor Jeová. Julgá-los-ias tu, ó filho do homem, julgá-los-ias. Faze-lhes saber as abominações de seus pais, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: No dia em que escolhi a Israel, levantei a mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a mão para eles, dizendo: Eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia, levantei a mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então lhes disse: Cada um lance de si as abominações de seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais eles estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. E dei-lhe os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, perante as quais os fiz sair. E contudo, eu levantei a mão para eles no deserto, para os não deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, o meu olho lhes perdoou, para não os destruir, nem os consumir no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: Não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Andai nos meus estatutos, e guardai os meus juízos, e executai-os. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais os fiz sair. Também levantei a mão para eles no deserto, para os espalhar entre as nações e os derramar pelas terras. Porque não executaram os meus juízos e rejeitaram os meus estatutos e profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais, pelos que também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver.
e os contaminei em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo o que abre a madre, para os assolar, para que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fala à casa de Israel, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor, Jeová, ainda nisto me blasfemaram vossos pais e transgrediram contra mim, porque havendo eu os introduzido na terra sobre a qual eu levantara a mão para lhe dar, então olharam para todo o outeiro alto e para toda a árvore frondosa e sacrificaram ali os seus sacrifícios e apresentaram ali a provocação das suas ofertas e puseram ali os seus cheiros suaves e ali derramaram as suas libações. E eu lhes disse: que alto é este aonde vós ides? E seu nome tem sido Bamá até ao dia de hoje. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová, vós vos contaminais e vós mesmos à maneira de vossos pais e vos prostituís com as vossas abominações. E quando ofereceis os vossos dons e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos até esse dia? E vós me consultaríeis, ó casa de Israel? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que vós me não consultareis. E o que veio ao vosso espírito de maneira alguma sucederá quando dizeis: seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada hei de reinar sobre vós. Vivo eu, e vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei nas terras nas quais andais, espalhados, com mão forte e com braço estendido, e com indignação derramada, e vos levarei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová. E vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do concerto, e separarei dentre vós os rebeldes e os que prevaricaram contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas à terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: ide, sirva cada um aos seus ídolos, pois que a mim me não quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Jeová, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra, ali me deleitarei neles, e ali demandarei as vossas ofertas alçadas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e sereis santificados em vós ante os olhos das nações. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos fizer voltar da terra de Israel, a terra para a qual levantei a mão para dar a vossos pais. E ali vos lembrareis de vossos caminhos e de todos os vossos altos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas maldades que tendes cometido. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, disse o Senhor Jeová. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto para o caminho do sul, e derrama suas palavras contra o sul, e profetiza contra o bosque do campo do sul. E dize ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová: eis que acenderei em ti um fogo,
que em ti consumirá toda árvore verde e toda árvore seca. Não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. E verá toda a carne que eu sou o Senhor, e verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eles dizem de mim, não é este um dizedor de parábolas? Ezequiel capítulo 21. A espada do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Jerusalém e derrama suas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. E dize à terra de Israel: Assim diz o Senhor: Eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. Por isso que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio. A minha espada sairá da bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte. E saberá toda a carne que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha, nunca mais voltará a ela. Tu, porém, ó filho do homem, suspira à vista deles, com quebrantamento dos seus lombos e com amargura. E será que, quando eles te disserem: Por que suspiras tu? Dirás: Por causa das novas, porque vem, e todo o coração desmaiará, e todas as mãos se enfraquecerão, e todo o espírito se angustiará, e todos os joelhos se desfarão em águas. Eis que vem e se realizarão, diz o Senhor Jeová. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: Assim diz o Senhor: a espada está afiada, e também calada. Para matar está afiada, para reluzir está calada. Alegrar-nos-emos, pois. A vara do meu filho é que despreza todo o madeiro, e foi dada a assalacar para ser manejada. Esta espada está afiada e está assalacada, para ser posta na mão do matador. Grita e geme, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Espantos terá o meu povo por causa da espada. Bate, pois, na sua coxa, porque se faz uma prova, e que seria, se não existisse a própria vara desprezadora. Porque se faz uma prova, e que seria se não existisse a própria vara desprezadora, diz o Senhor Jeová. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza e bate com as mãos uma na outra, porque a espada até a terceira vez se dobrará. A espada é dos atravessados, dos mortalmente feridos, e entrará neles até às recâmaras, para que desmaie o coração e se multipliquem os tropeços contra todas as suas portas. Pus a ponta da espada, que foi feita como raio, e está reservada para matar. Ó espada, une-te, vira-te para a direita, prepara-te, vira-te para a esquerda, para onde quer que o seu rosto se dirigir, e também eu baterei com as minhas mãos uma na outra, e farei descansar a minha indignação. Eu, o Senhor, falei. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos, por onde venha a espada do rei da Babilônia. Ambos procederão de uma mesma terra. Põe neles marcos indicadores. Põe-nos na entrada do caminho para a cidade. Um caminho proporás, por onde virás a espada contra Rabá, dos filhos de Amon, e contra Judá em Jerusalém, a fortificada. Porque o rei da Babilônia parará na encruzilhada, no cimo dos 2 caminhos, para fazer adivinhações, aguçará as suas flechas, consultará os terafins, atentando nas entranhas.
À sua direita estará a adivinhação sobre Jerusalém, para ordenar os arietes, para abrir a boca à matança, para levantar a voz com júbilo, para pôr os arietes contra as portas, para levantar tranqueiras, para edificar baluartes. Isso será aos olhos deles como adivinhação vã, pois foram ajuramentados com juramentos entre eles. Mas ele se lembrará da maldade para que sejam apanhados. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: visto que me fazeis lembrar da vossa maldade, descobrindo-se as vossas prevaricações, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, e visto que viestes em memória, sereis apanhados na mão. E tu, ó profano e ímpio, príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema maldade. Assim diz o Senhor Jeová: tira o diadema e levanta a coroa. Esta não será a mesma. Exalta o humilde e humilha o soberbo. Ao revés a porei, e ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele a darei. E tu, ó filho do homem, profetiza e dize assim: assim diz o Senhor Jeová acerca dos filhos de Amon e acerca do seu desprezo. Dize, pois, a espada está desembainhada, assalacada para a matança, para consumir e para reluzir. Entretanto que te veem vaidade, entretanto que te adivinham mentiras, para te porem no pescoço dos ímpios, mortalmente feridos, cujo dia virá no tempo da extrema maldade. Torne a sua espada a sua bainha no lugar em que fostes criado. Na terra do seu nascimento te julgarei e derramarei sobre ti a minha indignação. Assoprarei contra ti o fogo do meu furor. Entregar-te-ei nas mãos dos homens brutais, inventores de destruição. Ao fogo servirás de pasto, o seu sangue estará no meio da terra e não o virás em memória, porque eu, o Senhor, o disse. Ezequiel capítulo 22. As abominações de Jerusalém. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhes conhecer, pois, todas as suas abominações, e dize: assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade que derrama o sangue no meio dela, para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Pelo seu sangue que derramaste, te fizeste culpada, e pelos seus ídolos que fabricaste, te contaminaste. E fizeste chegar os seus dias, e viestes ao fim dos seus anos. Por isso eu te fiz o opróbrio das nações, e o escarnio de todas as terras. As que estão perto e as que estão longe de ti escarnecerão de ti, infamada, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti para derramarem o sangue. Ao pai e à mãe desprezaram em ti, para com o estrangeiro usaram de opressão no meio de ti, e ao órfão e à viúva oprimiram em ti. As minhas coisas santas desprezastes, e os meus sábados profanaste. Homens caluniadores se acharam em ti para derramarem o sangue, e em ti sobre os montes comeram, e perversidade cometeram no meio de ti. A vergonha do pai descobriram em ti, e a que estava impura na sua separação humilharam no meio de ti. Um cometeu abominação com a mulher do seu próximo, outro contaminou abominavelmente a sua nora, outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Presentes se receberam no meio de ti, para se derramar sangue, usura e lucros. Tornastes e usaste de avareza com seu próximo, oprimindo-o, mas de mim te esquecestes, diz o Senhor Jeová. E eis que bati as mãos contra a sua avareza de que usastes,
e por causa do seu sangue que houve no meio de ti. Estará firme o seu coração? Estarão fortes as suas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei, e espalhar-te-ei entre as nações, e espalhar-te-ei pelas terras, e porei termo à sua imundícia. E tu serás profanada em ti mesma, aos olhos das nações, e saberás que eu sou o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. Todos eles são bronze, e estanho, e ferro, e chumbo no meio do forno. Em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: pois que todos vós vos tornastes em escória, eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém. Como se ajuntam a prata e o bronze, e o ferro e o chumbo, e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles. A fim de se fundirem, assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. E congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio dela. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize-lhe: tu és uma terra que não está purificada, e que não tem chuva no dia da indignação. Conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas. Tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas entre o santo e o profano. Não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubada, vendo vaidade e predizendo-lhes mentira, e dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente, e andam roubando, e fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e tivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação com o fogo do meu furor, os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. Ezequiel capítulo 23. O Olá e o Olibá, as duas meretrizes. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Essas prostituíram-se no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos, e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram O Olá, a mais velha, e O Olibá, sua irmã. E foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é O Olá, e Jerusalém é O Olibá. E prostituiu-se O Olá, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos. Vestidos de azul, perfeitos e magistrados, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Assíria, e com todos aqueles de quem se enamorava, com todos os seus ídolos se contaminou.
E as suas impudícias que trouxe do Egito não as deixou, porque elas se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impudícia. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Assíria, de quem se enamorara. Estes descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram-na à espada, e foi afamada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. Vendo isso, sua irmã, Oholibá, corrompeu o seu amor mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que as da sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Assíria, dos prefeitos e dos magistrados seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos jovens de cobiçar. E vi que se tinha contaminado o caminho de ambas era o mesmo. E aumentou as suas impudícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus pintadas de vermelho, com os seus lombos cingidos e com tingidas tiaras largas na sua cabeça, todos com a aparência de capitães, semelhantes aos filhos da Babilônia, em Caldeia, terra do seu nascimento. E se enamorou deles, vendo-os com seus olhos, e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o leito dos amores e a contaminaram com as suas impudícias, e ela se contaminou com eles. Então apartou-se deles a alma dela. Assim pôs a descoberto as suas devassidões e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já se tinha apartado a minha alma da sua irmã. Ela, todavia, multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. E enamorou-se dos seus amantes, cujos membros são como membros de jumentos, e cujo fluxo é como fluxo de cavalos. Assim trouxeste à memória a apostasia da sua mocidade, quando os do Egito apalpavam os seus seios, os peitos da sua mocidade. Por isso, ó Oholibá, diz o Senhor Jeová, eis que eu suscitarei contra ti os seus amantes, dos quais se tinha apartado a sua alma, e os trarei contra ti de toda parte em redor. E os filhos da Babilônia, e todos os caldeus de Pecode e de Soa, e de Coa, e todos os filhos da Assíria com eles, jovens de cobiçar, prefeitos e magistrados, todos eles capitães e homens afamados, todos eles montados a cavalo. E virão contra ti com carros, carretas e rodas, e com jumentos de povos, e se porão contra ti em redor com rodelas e escudos e capacetes, e porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus juízos, e porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo. O nariz e as orelhas te tirarão, e o que te ficar de resto cairá a espada. Seus filhos e suas filhas, eles te tomarão, e o que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. Bom dia, eu estou lendo o livro de Ezequiel. Também te despirão as suas vestes e te tomarão as suas joias de adorno. Assim farei cessar em ti a sua malignidade e a sua corrupção da terra do Egito, e não levantarás os olhos para eles, nem te lembrarás mais do Egito. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu te entregarei na mão dos que aborreceres, na mão daqueles de quem se tinha apartado a sua alma, e te trarão com ódio e levarão todo o seu trabalho, e te deixarão nua e despida, e descobrir-se-á a vergonha da sua prostituição e a sua malignidade e as suas devassidões.
Essas coisas se te farão porque te prostituístes após os gentios e te contaminaste com seus ídolos. No caminho da sua irmã andastes, por isso entregarei o seu corpo na sua mão. Assim diz o Senhor Jeová. Beberás do copo de sua irmã, fundo e largo, servirás de riso e escarnio. Ele leva muito, de embriaguez e de dor te encherás. O copo de sua irmã Samaria é copo de espanto e de assolação. Bebê-lo-ás, pois, e esgotá-lo-ás, e os seus cacos roerás, e os seus peitos arrancarás, porque eu o anunciei, diz o Senhor Jeová. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te esqueceste de mim e me lançastes para trás das suas costas, também carregarás com a sua malignidade e as suas devassidões. E disse-me o Senhor: filho do homem, julgarias a Oolá e a Oolibá? Mostra-lhes, pois, as suas abominações, porque adulteraram e sangue se acharam nas suas mãos, e com seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que de mim geraram fizeram passar pelo fogo para os consumirem. E ainda isso me fizeram, contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados, porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para profanarem, e eis que assim fizeram no meio da minha casa. E o que mais mandaram vir uns homens de longe, fora lhes enviado um mensageiro, e eis que vieram por amor deles. Te lavastes, coloriste os seus olhos e te ornastes de enfeites. E te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o seu incenso e o seu óleo. O meu incenso e o meu óleo. Havia com ela a voz de uma multidão satisfeita, e com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto, e puseram braceletes nas suas mãos e coroas de esplendor na sua cabeça. Então disse eu à envelhecida em adultérios: agora de veras se contaminarão com ela e ela com eles. E entraram a ela como quem entra a uma prostituta, assim entraram a Oolá e a Oolibá, mulheres infames. De maneira que homens justos a julgarão, como se julgam as adúlteras, e como se julgam as que derramam o sangue, porque adúlteras são, e sangue há nas suas mãos. Porque assim diz o Senhor Jeová: farei subir contra elas uma congregação, e as entregarei no deserto, e o roubo e a congregação as apedrejará com pedras, e as acutilará com as suas espadas. A seus filhos e as suas filhas matarão, e as suas casas queimarão a fogo. Assim farei cessar a infâmia da terra, para que se escarmentem todas as mulheres, e não façam conforme a vossa infâmia. E a vossa infâmia carregareis sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Ezequiel capítulo 24. A parábola da panela. E veio a mim a palavra do Senhor no 9º ano, no 10º mês, aos 10 do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se aproxima de Jerusalém neste mesmo dia. E usa de uma comparação para com a casa rebelde, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: põe a panela ao lume e põe-na e deita-lhe água dentro. E ajunta nela bons pedaços de carne, todos os bons pedaços, as pernas e as espáduas, e enche-a de osso escolhidos. Pega no melhor do rebanho e queima também os ossos debaixo dela.
e fala ferver bem, e cozam-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade sanguinária, da panela que escuma e cuja escuma não saiu dela. Tira dela pedaço a pedaço, e não caia sorte sobre ela. Porque o seu sangue está no meio dela, sobre uma penha descalvada. O pôs e não o derramou sobre a terra para o cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não seja coberto. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade sanguinária, também eu farei uma grande fogueira. Amontoa muita lenha, acende o fogo, consome a carne e tempera-a com especiarias, e ardam os ossos. Então a porás vazia sobre as suas brasas, para que ela aqueça e se queime a sua ferrugem, e se funda a sua imundícia no meio dela, e se consuma a sua escuma. De vaidade se cansou, e não saiu dela a sua muita escuma, ao fogo irá a sua escuma. Na sua imundícia está a infâmia, pois te purifiquei, e tu não te purificastes. Nunca mais serás purificada da sua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor, disse: será assim e o farei. Não tornarei atrás e não pouparei, nem me arrependerei, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, e te julgarão, diz o Senhor Jeová. Predição da ruína de Jerusalém. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos seus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o seu gemido, não tomarás luto por mortos, ata o seu turbante e coloca nos pés os seus sapatos, e não te rebuçarás, e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã e à tarde. E falei ao povo pela manhã e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como se me deu ordem. E o povo me disse: não nos farás saber o que significam essas coisas que estais fazendo? E eu lhes disse: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa fortaleza, os desejos dos vossos olhos e o regalo da vossa alma, e vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. E fareis como eu fiz, não vos rebuçareis, e não comereis o pão dos homens. E tereis na cabeça os vossos turbantes e os vossos sapatos nos pés, não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas maldades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto fez, fareis. E quando isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que no dia que eu lhes tirar a sua fortaleza, e quanto a ti, filho do homem, não sucederá que no dia que eu lhes tirar a sua fortaleza, o gozo do seu ornamento, o desejo dos seus olhos, a saudade da sua alma e seus filhos e suas filhas, nesse dia virá ter contigo algum que escapar, para tu fazer ouvir com os ouvidos. Nesse dia abrir-se-á a sua boca para com aquele que escapar, e falarás, e por mais tempo não ficarás mudo. Assim virás a ser para eles um sinal maravilhoso, e saberão que eu sou o Senhor.